Como evitar edemas grandes na colocação de fios no terço superior? Se você for fazer algo com anestesia, a vasoconstrição ela ajuda, o gelo ajuda. Como você está trabalhando com fio, não é algo que vem aí a ser um cuidado muito exagerado, como é no caso do preenchimento, por exemplo, o gelo com ácido hialurônico não é uma coisa que eu gosto demais de utilizar, mas no caso do fio de sustentação, o gelo controla bem. Não gosto de usar medicação, não sei se você está perguntando de medicação, uma medicação profilática, por exemplo, eu não utilizo aqui na clínica, a gente só medica o paciente caso o corpo do paciente não esteja dando conta do que está acontecendo. Caso contrário, a gente dá armas para que o corpo do paciente consiga controlar. Essa que é a intenção, né? O corpo controlar sozinho. Então, você pode dar armas para ele controlar. Suplementação, ou então alguma questão do tape, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue também controlar o edema é a colocação de tape, né, o kinesiotape para drenagem, a gente consegue fazer isso também. Mas evitar o edema antes, né, da colocação é algo que fica um pouco mais restrito a uma vasoconstrição, por exemplo, que daí a gente consegue. É que a vasoconstrição ela vai estar mais relacionada ali ao vaso sanguíneo, né, mas mesmo assim a gente consegue controlar ali uma reação local, tá bom? Como trabalhar flacidez no terço superior? A flacidez do terço superior, né, então se a gente está pensando em flacidez de pálpebra, é mais relacionada a essa pálpebra caída, ou então a pálpebra inferior, né, o nasjugal, essa formação de bolsas. Como é que a gente trabalha isso? Por quê? Porque o terço superior fica mais difícil para você trabalhar com bioestimuladores, né? Então, a hidroxiapatita, o ácido polilático, quando você hiper dilui eles, ele começa a perder um pouco do efeito. Então, você até pode aplicar em áreas de risco, como, por exemplo, o orbicular dos olhos, testa. Eu, particularmente, não gosto, acho que não vale o risco e nem o resultado. Então, o que eu oriento é colocar um monte de fio de sustentação. Tanto o fio liso, quanto o fio espiculado. Você consegue tracionar glabela, você consegue tracionar pálpebra superior, você consegue colocar fio liso em pálpebra superior. Você só não consegue tracionar pálpebra inferior, que senão, ó, puxa aqui pro lado, não fica bonito, tá? Não fica bom. Mas a pálpebra superior, por exemplo, e a glabela, você consegue fazer tração. Lembrando que, assim, a tração não é milagre, né? Então, você mesclar fios de tração e fios lisos, por exemplo, ou parafusos, para mim seria o sensacional, o melhor que a gente tem aí para terço superior, tá bom? Microagulhamento também é super legal, eu gosto muito de microagulhamento. Intradermoterapia para rejuvenescimento facial também acho legal, tá? Mas o que eu mais gosto é do fio liso, parafuso e espiculado para terço superior. A doutora Milena, ela tá falando assim, quais locais dos preenchimentos são com cânula e quais são com agulha? A agulha e a cânula, ela tem mais relação, ela tem relação com a profundidade e a segurança. Mais do que com o efeito que isso vai causar, e mais ainda em relação à região, tá? Então, a região é o último caso. É mais importante a questão de profundidade, é mais importante em relação por exemplo, eu vou fazer um supraperiostal com a cânula, fica um pouco mais complicado, porque um supraperiostal com a cânula, você precisa atravessar o músculo às vezes. Você até consegue passar por baixo, mas quando a gente faz um supraperiostal 90 graus para aumentar esse volume e aumentar a sustentação, por exemplo, a gente não vai ficar cutucando com a cânula, a gente vai com a agulha. Agora, no subcutâneo, que é uma área mais vascularizada, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, e aí você vai fazer com cânula. Agora, uma área mais superficial, intradérmica ou subdérmica superficial, a gente vai usar mais realmente a agulha, tá? Então, agora em regiões como, por exemplo, a artéria facial aqui passando na frente do masseter, ou então toda a parte de anastomose aqui da fossa canina, por exemplo, essas transições aí, né, essas ramificações de artéria facial para angular, são regiões mais complicadas, a gente tem que tomar cuidado com a agulha superficial. Então a gente vai somente com a agulha profunda. O que geralmente, ó, o Ítalo falando, o que geralmente faz nas intercorrências, quais são as mais comuns? As mais comuns são isquemia e também existe essa questão da migração de produto, que não chega a ser uma intercorrência,
mas acaba acontecendo bastante. Então, uma má colocação de ácido hialurônico, o plano, a reticulação do ácido hialurônico acaba fazendo com que migre esse produto. Mas o que mais acontece é isquemia, normalmente por compressão. Porque assim, o pessoal, os profissionais estão ficando espertos, eles não estão colocando agulha em qualquer lugar, né? Então, sabe que mais superficial ou então ou bem profundo são áreas mais seguras para agulha. E no meio desse caminho, que é onde se encontra a maior parte dos vasos de maior calibre, aí sim a gente usa cânula, tá? Então, o que mais acontece ainda, assim, é em relação, o que eu prefiro que seja assim, tá? É em relação à compressão de um vaso por excesso de produto, excesso de edema. E aí, como que a gente resolve, né? O que geralmente a gente faz? Massagem. Ó, vou falar para vocês, a quantidade de alunos que a gente tem, grupos que a gente tem de WhatsApp, tantas pessoas que a gente tira dúvida, os mentorados, os VIPs, os de cursos presenciais, de encontrinhos, tudo. Todos esses alunos, o que a gente mais vê é, faz a massagem e melhora. É bem tranquilo, não precisa nem chegar a aplicar a hialuronidase, que seria uma segunda opção ali, caso a massagem não resolva essa isquemia, tá? Então você faz o teste de isquemia, deu isquemia, faz a massagem, faz a massagem, faz a massagem, se nada disso resolver, a gente aplica hialuronidase, tá? Depois disso, se ainda assim a hialuronidase não melhorar, aí a gente tem um monte de coisa para fazer, no sentido de tomar medicação, às vezes uma câmara hiperbárica, então, que são casos extremos, assim, que eu nunca nem precisei indicar alguém para fazer, tá bom? A Ionara falando aqui, ó, qual peeling eu posso usar para manchas de acne sem ser o retinóico? Manchas de acne, essas manchas, eu preciso saber se elas estão mais escuras ou mais avermelhadas. Quando a gente trabalha com manchas mais avermelhadas, a gente tem a gluconolactona. Eu gosto bastante dela. E aí, enquanto ela tá avermelhada ali, a gente precisa controlar essa inflamação com a gluco, tá? Agora, quando ela já está mais com tom marrom, já manchou a pele mesmo, existem alguns produtos que a gente pode usar como despigmentante, então alguns despigmentantes home care, como lactobiônico, se for mancha por hemosiderina, que é essa questão vermelha e vascular, a gente tem o tio-glicólico, tranexâmico a gente usa também, isso de forma mais, não tanto em cabine, mas mais home care. Agora, o retinóico seria uma ótima opção, tá? Então, aqui a gente está fazendo bastante na clínica o peeling do Mar Morto, a gente gosta bastante, mas é mais em relação a algo mais superficial, mais de escamação. E quando a gente trabalha esses ácidos, a gente utiliza um pouco mais camadas mais profundas, tá? Então eu gosto bastante também do tranexâmico, enfim. Não gosto, não sei se você queria saber sobre isso, mas eu não gosto de glicólico, ácido glicólico e o ácido... Até esqueci o nome do outro, de tão fraco que eu acho. Esqueci. Mas eu não gosto do ácido glicólico, eu vejo muita gente falando do ácido glicólico, eu não gosto. Mandélico, é isso, o ácido mandélico. Mandélico, é quase isso. Enfim, o ácido mandélico também é um ácido super legal, mas eu acho ele fraco. O glicólico um pouco mais perigoso e o mandélico um pouco mais fraco. Então, eu gosto bastante do ácido retinóico, bastante mesmo. Tem que saber usar ele, né? Porque ele tem vários formatos, tem várias associações, né? Tem o peeling de margarida, que tem o ácido retinóico, enfim, tem várias concentrações. E é isso, né? Acabaram as perguntas de agora.